Existe no Japão uma palavra que não é ensinada em cursos, não aparece em diplomas e raramente é explicada em voz alta. Ela é transmitida em silêncio, por observação, por repetição, por erro. Os mestres Zen a chamam de Shoshin, a mente do iniciante. Não é ignorância, não é humildade performática, não é fingir que não sabe. É algo muito mais desconfortável. Shoshin é a disposição radical de não se agarrar ao que você acha que sabe, mesmo quando sua experiência diz o contrário. É olhar para o mundo como se fosse a primeira vez. Não porque você esqueceu, mas porque decidiu não deixar o passado dominar o presente. Um antigo ensinamento Zen diz: na mente do iniciante existem infinitas possibilidades, na mente do especialista, poucas. O mundo moderno fez exatamente o oposto desse ensinamento. Hoje as pessoas acumulam conhecimento como quem acumula armaduras, diplomas, certificados, cargos, títulos, experiências. Cada conquista adiciona uma camada de identidade e cada camada protege o ego, enquanto limita o movimento. Quanto mais você sabe, mais perigoso se torna aprender algo novo, porque aprender exige admitir que você não domina, e isso ameaça tudo o que você construiu para provar que domina. A verdade é simples e cruel. O que mais bloqueia seu crescimento não é o que você não sabe, é aquilo que você tem certeza demais de saber. Os samurais entendiam isso séculos antes da neurociência colocar nomes sofisticados no problema. Em combate real, rigidez mental significava morte. Não importava quantas batalhas você havia vencido antes. Cada duelo era novo. Cada oponente era diferente. Cada instante exigia presença total. Foi nesse contexto que Shoshin deixou de ser filosofia e se tornou tecnologia mental de sobrevivência. Aprender para eles não era acumular técnicas, era esvaziar a mente para ver o que estava realmente acontecendo. Séculos depois, um homem do outro lado do mundo iria descobrir isso da maneira mais difícil. Capítulo 1. O homem que sabia demais. Em 1987, Thomas tinha 32 anos e acreditava que estava preparado para qualquer coisa. Formado em Harvard, MBA com honras, 10 anos de experiência em consultoria estratégica, ele falava fluentemente a linguagem do sucesso, eficiência, métricas, otimização, performance. Sua empresa o enviou ao Japão para estudar métodos de gestão em uma fábrica da Toyota. Para Thomas, aquilo era apenas mais uma missão. Ele não ia aprender, ia confirmar o que já sabia. Chegou ao Japão carregando sua bagagem invisível. Teorias, frameworks, gráficos mentais. Havia lido tudo sobre Kaizen, melhoria contínua, produção enxuta. Conhecia os conceitos. Dominava o vocabulário. Estava pronto para explicar o Japão ao Japão. No primeiro dia na fábrica, ele foi apresentado a Kendi, um supervisor de produção de 58 anos. Um homem de fala calma, postura simples, olhar atento. Thomas esperava reuniões estratégicas, apresentações detalhadas, discussões de alto nível. Em vez disso, Kendi disse apenas uma palavra: observe. Thomas observou a linha de produção. Trabalhadores montando peças, ajustando ferramentas, conferindo detalhes. 20 minutos se passaram. 30. 40. O desconforto crescia. Finalmente, Thomas perguntou quando começariam as explicações técnicas. Kendi respondeu sem alterar o tom: você está com pressa para entender, mas ainda não aprendeu a ver. Thomas sorriu educado, mas por dentro sentiu irritação. Aquilo lhe parecia perda de tempo. Ele não tinha atravessado o mundo para observar o óbvio. Nos dias seguintes, a rotina se repetiu. Observar. Silêncio. Nenhuma explicação. Nenhuma teoria. Apenas presença. A mente de Thomas gritava: isso é básico demais. Eu já sei como isso funciona. Qual é o ponto disso tudo? Ele via, mas não enxergava, porque sua mente estava ocupada comparando tudo com o que já conhecia. No 15º dia, algo pequeno aconteceu. Um trabalhador ajustou uma peça 3 vezes antes de fixá-la. Thomas, finalmente, sentiu que tinha uma pergunta inteligente a fazer. Aproximou-se de Kendi e perguntou por que o trabalhador não acertava da primeira vez. Kendi sorriu pela primeira vez desde que se conheceram. Você finalmente fez uma pergunta de iniciante, disse. Thomas franziu a testa.
Kendi explicou que o trabalhador não ajustava porque errava, mas porque cada peça era ligeiramente diferente. A perfeição não vinha de seguir um protocolo rígido, mas de sensibilidade ao momento, atenção ao detalhe, presença. Thomas sentiu algo estranho subir pelo peito. Não era raiva, era vergonha. Ele percebeu que havia passado 2 semanas sem ver nada. Não porque nada estivesse acontecendo, mas porque sua mente estava cheia demais para perceber. Seus olhos estavam abertos, sua mente fechada. Kendi então disse algo que Thomas jamais esqueceria. Enquanto você se vê como especialista, você está cego. O silêncio que se seguiu não era constrangedor, era cirúrgico. Capítulo 2. O peso do saber. Naquela noite, Thomas não conseguiu dormir. Pela primeira vez em anos, algo rachou dentro dele. Não sua inteligência, mas sua identidade. Ele percebeu que seu conhecimento, que sempre havia sido sua maior força, agora funcionava como um filtro que distorcia tudo o que via. Shoshin começou a se insinuar ali, não como ideia bonita, mas como ameaça ao ego, porque Shoshin exige algo que o mundo moderno evita a qualquer custo: voltar a ser iniciante quando você já é especialista. E isso dói. No dia seguinte, Kendi lhe ofereceu uma escolha. Você pode continuar observando como consultor, fazer anotações, voltar para Boston, escrever seu relatório. Nada em você mudará. Ou você pode descer para o chão de fábrica e trabalhar como operário por 3 meses. Sem privilégios, sem exceções, do zero. Thomas sentiu resistência imediata. Ele tinha MBA, ele tinha cargo, ele tinha reputação. Mas algo na tranquilidade de Kendi desarmava qualquer defesa. Não havia desafio. Não havia provocação. Apenas uma porta aberta. Entrar ou não era a escolha dele. Thomas respirou fundo. E pela primeira vez em muito tempo, disse algo que não dizia desde o início da carreira. Eu não sei. Ele aceitou. E naquele instante, sem perceber, deu o primeiro passo real no caminho do Shoshin. Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que a mente deixa de aprender. Não é quando você para de estudar. Não é quando abandona livros ou prática. É quando começa a reconhecer antes de observar. Os mestres Zen chamavam isso de a doença do entendimento. Uma condição em que a mente funciona rápido demais e por isso erra. Musashi alertava sobre isso de forma brutal. Ele dizia que o verdadeiro perigo não estava no oponente desconhecido, mas naquele que você acredita já compreender. Porque contra o desconhecido, você fica atento. Contra o conhecido, você relaxa. E relaxamento excessivo no caminho da espada era a morte. No mundo moderno não é diferente. A morte aqui não é física, é mental, criativa, estratégica. Você começa a ouvir alguém falar e antes da frase terminar pensa: já sei onde isso vai dar. Você entra em uma situação nova carregando respostas antigas. Você olha para um problema atual com olhos treinados para o passado e, sem perceber, para de ver. Foi exatamente isso que começou a acontecer com Thomas após o primeiro mês no chão de fábrica. No início, tudo era novidade. Cada gesto, cada som, cada movimento chamava a atenção. Mas aos poucos, sua mente tentou fazer o que sempre faz: criar atalhos. Isso é sempre assim. Esse problema acontece por causa disso. Esse ajuste é padrão. E foi aí que Kendi interveio. Sem bronca, sem correção direta, apenas uma pergunta: quando foi a última vez que algo aqui te surpreendeu? Thomas não soube responder. Kendi então explicou algo que jamais apareceu em nenhum manual de gestão, nem em nenhum livro de filosofia ocidental. A mente humana odeia esforço. Por isso, quando encontra um padrão, ela o repete. Reconhecer gasta menos energia do que perceber. Reconhecimento é rápido, percepção é lenta. O problema é que reconhecimento vê o passado, percepção vê o presente, e o presente nunca é igual ao passado, apenas parecido o suficiente para enganar. Os samurais treinavam anos não para aprender novas técnicas, mas para impedir que a mente se cristalizasse nelas. Musashi dizia que a técnica, quando vira identidade, se transforma em prisão. O mesmo vale para ideias, opiniões, crenças sobre quem você é. No segundo mês, como operário, Thomas cometeu um erro simples. Apertou um parafuso com força demais. Nada grave.
mas a peça foi descartada. Ele tentou justificar, explicar, mostrar que tecnicamente não era um erro relevante. O supervisor jovem apenas disse: "Você não estava aqui, estava certo." Aquilo atingiu Thomas com mais força do que qualquer crítica profissional que já recebera. Estar certo não era o objetivo. Estar presente era. Shoshin não exige ignorância, exige presença total. É a disposição de abandonar, mesmo que por segundos, tudo o que você acha que sabe, para enxergar o que está realmente acontecendo agora. Musashi aplicava isso nos duelos. Antes de enfrentar um oponente famoso, ele não estudava estilo, fama ou histórico. Ele observava postura, respiração, silêncio. Porque estilos mentem, corpos não. No mundo moderno fazemos o oposto. Analisamos currículos, títulos, cargos, discursos, mas ignoramos microsinais, hesitação, rigidez, excesso de certeza. A mente cheia de conhecimento olha para fora. A mente de iniciante olha para dentro e para o agora. Thomas começou a treinar isso deliberadamente. Todos os dias antes de iniciar o trabalho, ele fazia um pequeno ritual mental. Hoje eu não sei nada. Não como afirmação poética, como estratégia prática, e algo estranho aconteceu. Quanto menos ele tentava provar que entendia, mais aprendia. Quanto menos defendia opiniões, mais nuances percebia. Quanto menos falava, mais escutava. Ele começou a notar coisas invisíveis aos especialistas. Ritmos, pausas, pequenas adaptações que não estavam em nenhum procedimento escrito. E percebeu algo perturbador. Os trabalhadores mais eficientes não eram os mais confiantes, eram os mais atentos. Eles não diziam "sempre faço assim", diziam "depende". Essa única palavra carrega Shoshin inteiro dentro dela. Depende do dia, depende da peça, depende do clima, depende do corpo. Especialistas odeiam "depende", porque "depende" exige pensar novamente. Musashi escrevia que o maior inimigo do guerreiro não era o medo, mas a rigidez. O corpo rígido quebra, a mente rígida falha. O segundo perigo invisível do saber é o apego à identidade. Quando você se define por aquilo que sabe, qualquer dúvida vira ameaça, qualquer pergunta vira ataque, qualquer mudança vira humilhação. Por isso tantos adultos param de aprender. Não por incapacidade, mas por proteção do ego. Shoshin exige coragem. Coragem para parecer iniciante, para errar em público, para fazer perguntas óbvias. Thomas sentiu isso quando voltou a Boston. Em reuniões ele passou a dizer frases que antes jamais diria. "Não tenho certeza. Pode ser que eu esteja errado. Me explica", como se eu não soubesse nada. Alguns colegas acharam que ele havia perdido confiança. Na verdade, ele havia perdido medo. Medo de não saber. Medo de parecer menos. Medo de começar de novo. Musashi dizia que o verdadeiro domínio é invisível. Ele não precisa se afirmar. Quanto mais alguém precisa provar que sabe, menos Shoshin possui. A mente do iniciante não é fraca, ela é flexível. E flexibilidade em qualquer sistema vivo é sinônimo de sobrevivência. No final daquele período no Japão, Kendi disse algo que selou tudo. Um dia você vai ensinar, mas se esquecer de aprender, tudo que ensinar vai morrer com você. Thomas entendeu. Conhecimento sem Shoshin vira dogma. Experiência sem Shoshin vira repetição. Sabedoria sem Shoshin vira arrogância disfarçada. E é por isso que tantos gênios se tornam irrelevantes. Tantos líderes perdem o timing. Tantas pessoas inteligentes travam exatamente onde deveriam florescer. Elas sabem demais e veem de menos. Existe um erro comum quando as pessoas ouvem falar da mente do iniciante. Elas acreditam que Shoshin significa viver perdido, inseguro, sem direção, como se fosse abrir mão de competência, como se fosse regredir. Mas Musashi jamais pregou ignorância. Ele venceu mais de 60 duelos mortais justamente porque sabia demais, mas não estava preso ao que sabia. O verdadeiro desafio não é aprender, é permanecer aberto depois que você aprende. E esse é o ponto onde quase todos falham. Thomas percebeu isso ao retornar definitivamente aos Estados Unidos. Agora ele via com clareza. Mas clareza não traz conforto, traz responsabilidade. Ele enxergava erros estruturais em reuniões,
vícios de pensamento em decisões estratégicas, repetições inconscientes sendo tratadas como inovação. E o mais difícil, ele percebia isso em si mesmo. Shoshin não é um estado que você alcança, é um estado que você perde constantemente, se não vigiar. Musashi dizia que, após o corte, o guerreiro verdadeiro não relaxa. Ele permanece em Zanshin, atenção relaxada, mas desperta. Shoshin é isso aplicado à mente. Thomas criou um método simples para não voltar ao velho padrão. Antes de qualquer decisão importante, ele fazia 3 perguntas silenciosas. O que estou assumindo como verdade sem testar? O que estou ignorando porque sempre foi assim? O que um iniciante notaria aqui que eu não estou vendo? Essas perguntas não traziam respostas imediatas, mas criavam espaço. E espaço é tudo. A mente cheia reage. A mente vazia observa. Ele percebeu que o mundo moderno pune a dúvida publicamente, mas recompensa quem a pratica em silêncio. Reuniões não são lugares para Shoshin explícito, mas decisões são. Musashi jamais entrava em um duelo anunciando que estava aberto a aprender. Ele apenas não se apegava a nada. O apego é o inimigo. Apego à técnica. Apego à reputação. Apego à imagem de especialista. Quanto mais você se define por algo, menos liberdade tem para mudar. Thomas viu isso claramente quando começou sua própria consultoria. Empresas não quebram por falta de inteligência. Quebram por excesso de certeza. Planos falham porque ninguém questiona premissas antigas. Produtos morrem porque decisões são defendidas, não testadas. Pessoas se tornam obsoletas porque confundem experiência com verdade. Shoshin, na prática, virou uma regra simples em seu trabalho. Nunca confiar totalmente na primeira explicação, não importa quão lógica pareça, não importa quem a diga, não importa quantos dados a sustentem. Sempre existe algo que não foi visto. E não ver não é falha moral, é condição humana. Musashi escreveu que o vazio não é ausência, é potencial. Um copo só pode receber água se estiver vazio. Thomas percebeu que viver em Shoshin exigia aceitar algo desconfortável. Você nunca chega. Não existe momento final de domínio. Não existe ponto onde você sabe o suficiente. Existe apenas refinamento contínuo da percepção. E isso muda completamente a relação com a vida. Você para de buscar segurança em respostas e começa a buscar qualidade nas perguntas. Você não tenta vencer conversas, tenta compreendê-las. Você não tenta provar inteligência, tenta perceber o que está faltando. Isso não te torna passivo, te torna perigoso, porque pessoas abertas aprendem rápido, pessoas rígidas reagem tarde. Musashi venceu porque se adaptava no meio do combate. Outros samurais lutavam como treinavam. Ele treinava para mudar. Shoshin é exatamente isso. Não lutar como você treinou, mas treinar para nunca lutar do mesmo jeito 2 vezes. Thomas, anos depois, resumiu tudo em uma frase simples. Não confie na sua experiência. Confie na sua atenção. Experiência envelhece. Atenção se renova. O mundo muda mais rápido do que qualquer currículo, mais rápido do que qualquer diploma, mais rápido do que qualquer identidade profissional. Quem sobrevive não é o mais preparado, é o mais disponível para reaprender. E isso vale para tudo. Relacionamentos, trabalho, criação, vida interior. A mente de iniciante não é fraca, ela é honesta. Ela diz, talvez eu esteja errado, talvez isso tenha mudado, talvez exista algo que eu ainda não vi. E é exatamente nesse talvez que mora o crescimento. Musashi não deixou técnicas fixas, deixou princípios móveis, porque técnicas envelhecem, princípios respiram. Shoshin é viver sem armadura mental, não porque o mundo é seguro, mas porque rigidez é mais perigosa do que qualquer ataque externo. No fim, tudo se resume a isso. Você pode passar a vida inteira defendendo o que já sabe, ou pode viver explorando o que ainda não viu. Uma opção oferece conforto, a outra oferece vida. E como todo mestre zen diria sem explicar, se você acha que entendeu, volte ao início. Se isso te tocou de verdade, não guarda para depois. Inscreva-se no canal e comece a viver com a mente aberta, de verdade.